Glória a Deus. Com medo de quebrar, né? Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou olhar um pouquinho para todos, né? Apesar que alguns estão, às vezes a gente tem dificuldade de reconhecê-los, mas é uma alegria poder estar aqui essa noite, de compartilhar com os irmãos. Também é uma alegria poder estar aqui com o Jonathan, ele está nos acompanhando. É um filho, né, na fé, né? E esses dias ele disse que eu sou o pai dele. Eu falei, você é mais velho do que eu, né? Então é uma alegria poder estar aqui com os irmãos e também deixar um abraço ao pastor Elias, pastora Natália. É bom também estar aqui com, vocês não sabem, mas ele também não sabe, mas eu chamo ele de Cissão, né? Porque ele é muito grande, né? Ele é grandão, é o Cícero, o pastor Cícero. Hoje de manhã nós ouvimos a palavra, eu e minha esposa, nós choramos na presença de Deus, e eu gravei a frase, tá? É melhor ficar vermelho do que ficar amarelo e não falar, né? Essa frase está marcada lá. Foi muito bom o culto dessa manhã, e nós viemos aqui compartilhar um pouquinho com os irmãos. Abra a sua Bíblia, sem delongas, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, e o versículo de número 16. Quero deixar um abraço aqui aos irmãos que estão nas redes sociais. Eu estava aqui no celular compartilhando o link deste culto. Nós temos muitos irmãos ouvindo lá em Igaraí, Mococa, minha sogra, também o Alcides, né? Mandou um abraço aos irmãos ali em Patrocínio, minha esposa. Deixa a saudação a todos os irmãos. O verso 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? 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 Grave isso essa noite. Se você está aqui, é porque você não se envergonha do evangelho de Cristo. Pode se assentar. Vamos meditar um pouquinho neste texto. Deixo aqui também meus agradecimentos ao Robert, né, que sempre tem sido uma bênção em nossas vidas, e trouxe hoje aí o livro daqueles estudos que eu estava devendo à pessoa que ganhou. Por motivo de não conseguir conciliar, atrasou um pouquinho, mas já está entregue em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, nós já sabemos que o livro de Romanos, ele narra a história da salvação do homem através da justificação, da regeneração. E talvez o texto áureo do livro de Romanos, da epístola, desse tratado doutrinário e teológico do apóstolo Paulo, talvez a frase áurea deste livro é que o justo viverá pela fé. Mas antes de falarmos da fé, que o justo deve viver por ela, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele estava em uma das suas viagens, lá por volta do ano 56 a 62 depois de Cristo.
É certo que os teólogos divergem de que local ele estava, mas possivelmente ele estava na cidade de Corinto, na casa do cooperador, do obreiro chamado Gaio. E quando ele está em Corinto, Paulo recebe informações de que a igreja em Roma, a qual ele havia passado, ela estava enfrentando problemas. As dificuldades estavam crescendo na igreja. E um dos problemas era que a promiscuidade de uma cidade grande como era Roma estava assolando os rudimentos doutrinários da igreja. E com isso surgiu alguns problemas. Problemas que não, preste atenção, que não foram criados dentro, mas foram trazidos de fora para dentro da igreja. A igreja de Roma começa a enfrentar problemas, pastor Elias, presbítero Cícero, problemas que estavam vindo de fora. Numa sociedade em que tudo era normal. A cidade de Roma, ela estava vivendo um período de devassidão. E Paulo, sabendo do que está acontecendo, para preservar e guardar os crentes fiéis da igreja, ele resolve escrever esta carta. Sabendo ele que talvez não teria tempo de passar por lá novamente, como não teve essa oportunidade. Ele escreve a carta e começa saudando os irmãos daquela igreja e lembrando aos irmãos daquela igreja que ele, quem ali estava escrevendo, era Paulo, o servo de Jesus Cristo. Quando Paulo começa a narrar a carta e a escrever, ele está dizendo: quem vos escreve é aquele que no grego chamado doulos, servo, no grego simbolizava Paulo dizendo: olha, eu estou ligado em Cristo. Quando fala servo, ele estava querendo dizer que eu estou ligado, eu estou algemado, eu estou aprisionado, eu não deixei Jesus, eu continuo abraçado com Ele. Não importa a dificuldade, não importa se a sociedade está mudando, não importa se nós estamos cultuando de forma diferente. Uma única verdade é, Paulo está já dizendo na apresentação: eu continuo sendo o Paulo que está ligado em Cristo Jesus. Eu continuo ligado na videira, eu não mudei e vocês também não deveriam mudar. Nesta introdução eu quero vos dizer que Paulo, no versículo 1 de Romanos, ele diz que além de estar algemado, aprisionado em Cristo, ele diz assim: eu fui separado. E aqui eu quero pegar um gancho para vos dizer, nós estamos em um período que a sociedade está mudando, mas a igreja continua separada. A igreja não vai aderir ao sistema. As autoridades estão cumprindo aquilo que eles dizem que é o protocolo. A igreja obedece o protocolo, mas a igreja não muda. A igreja não adere. A igreja não abre mão dos princípios. A igreja com máscara, ela adora, ela glorifica, ela exalta. É por causa do distanciamento social, a igreja não vai deixar de estar presa em Jesus. Será que tem alguém esta noite que pode levantar essa mão de crente? Você pode não pegar na minha mão, mas você pode adorar e dizer: eu continuo sendo servo, eu continuo separado. E por que Paulo inicia a carta dizendo isso? Porque Paulo está preocupado.
Porque, meus amados, a Grécia, na capital da Grécia e na capital do Império Romano, o evangelho era motivo de chacota. Acredita? Todo mundo que se dizia naquela época, eu sou evangélico, eu sou de Cristo, todo mundo zombava. O Império Romano zombava do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo era o produto para eles de um fanatismo religioso, onde as pessoas dizem que são seguidores de um marceneiro, de um carpinteiro que morreu na cruz e que eles dizem que ele ressuscitou, mas não existem provas disso. O evangelho estava sendo escarnecido. O evangelho era motivo de dar risada. As pessoas estavam dizendo, mas o evangelho de Cristo? E aí Paulo vem dizendo, pastora Natália, eu sou separado, não é para as teorias socráticas, para as teorias dos filósofos gregos e nem do imperador romano. Eu não fui separado para agradar César, eu fui separado para continuar servindo o evangelho. Esses dias alguém chegou em mim e disse assim, pois é, vocês dizem que são evangélicos, vocês oram, fazem campanha para esse negócio do Covid ir embora, isso não foi e continua do mesmo jeito, e será que está valendo a pena vocês continuarem dizendo que é bom orar, é bom buscar, será que está adiantando alguma coisa? Eu olhei e disse, olha, se tivesse Covid ou sem Covid, Jesus atendendo ou não atendendo, eu continuarei orando. Não, eu vou repetir, com Covid ou sem Covid, Jesus atendendo ou não atendendo, eu vou continuar orando, eu vou continuar lendo, eu vou continuar pregando, eu vou continuar dizendo que Jesus ainda salva. Sabe por quê? Porque lá no versículo 5, o apóstolo Paulo começa a dizer assim, olha, ele começa a desenvolver a carta, e eu vou adiantar para não tomar muito tempo. E no versículo 5, ele diz assim, olha, nós não recebemos esse evangelho de forma dos imperadores. Ele diz assim, o evangelho que eu sigo e que vocês precisam seguir aí em Roma, é o que nós recebemos da graça. Nós recebemos da graça. Eu vou repetir, o que nós estamos recebendo não é obrigação. Eu sei que você está um pouco distante desse irmão aí, mas se você puder, dá uma olhada para esse irmão, avisa para ele, você está aqui, não é por causa que Jesus é obrigado a te abençoar, você não está aqui por causa que Deus é obrigado a te curar, você está aqui por causa da graça. Não, vou repetir porque você não entendeu. A igreja só continua de pé por causa da graça. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer. E aí Paulo está dizendo, lembre-se, vocês estão recebendo um favor. Quando alguém te faz um favor, é claro que hoje tem muita gente que faz favor e depois te cobra, né? Tem gente que não serve, aí diz assim, você lembra, eu te ajudei, agora você tem que... É assim. Jesus não. Jesus, ele nos buscou lá fora, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e ele disse assim, é um favor que eu estou te fazendo. Eu estou aqui por causa do favor. Você está aqui por causa desse favor. E aí Paulo continua dizendo, olha, eu estou pregando até hoje por causa da graça, eu recebi um apostolado. Só que o mais lindo, pastor Cícero, é que aqui a graça vem antes do apostolado. Eu vou repetir. Tem um obreiro aqui que é amante das cartas de Paulo. Ele só faz devocional de Paulo. É o Robert, né? Então, né, Robert? Olha só. O apostolado só vem depois da graça.
O apostolado é um reconhecimento de que Paulo tinha um ministério e que demorou, foi desgastante para eles reconhecerem. Os irmãos nem queriam reconhecer, mas você vai observar que Paulo diz assim: primeiro eu vim por causa da graça, e agora eu tenho um apostolado. Só que esse apostolado foi me dado para obediência. Esta noite Deus está aqui fazendo um tratado comigo e com você. Ele está dizendo: eu te dou de graça. Você pode receber algo, você pode ser reconhecido, mas não esqueça, obedeça. E Paulo diz, para a obediência da fé entre todas as gentes. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Sejam crentes dentro da igreja e sejam crentes na rua de Roma. Sejam crentes na igreja e sejam crentes aonde vocês estiverem. Porque eu recebi de graça, eu tenho um apostolado, eu obedeço pela fé. Só que eu obedeço na igreja, em casa, na roça, no navio, no barco, recebendo chibatada. Eu obedeço pela fé. Será que tem alguém esta noite que está obedecendo Jesus por obrigação ou pela fé? Porque a fé é aquilo que move. A fé move a nossa vida. Eu já vou chegar lá no versículo que eu li, mas eu estou te mostrando o que Paulo está escrevendo. Paulo está desenvolvendo a carta e dizendo: meus irmãos, eu quero vos dizer. E aí no versículo 6 ele diz assim: não é só eu que fui chamado pela graça. O interessante é que a graça abrange a todos, mas a todos que querem. Porque Jesus também não faz favor para quem não quer. Ele faz favor para quem quer. Ah, mas senhor, onde o senhor inventou isso? Quem crer. Não é assim que a Bíblia fala? Jesus quer fazer um favor para você, mas você precisa crer. E aí no versículo 6 ele diz assim: olha, entre os quais sois também vós chamados. Agora ele chacoalha a igreja. Ele diz assim: não foi só eu, Jesus também chamou vocês. E vocês, olha que coisa linda que Paulo vai dizer: vocês são chamados para serdes de Jesus Cristo. Por que Paulo está falando no tempo do verbo assim? Porque Paulo está dizendo: tem gente que aí está, mas não é de Jesus, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ser de Jesus a partir de agora, porque vocês foram chamados para serem de Jesus. Mas tudo bem. Aí Paulo, do versículo 8 até o versículo de número 15, Paulo vai fazer uma declaração de amor para a igreja de Roma. Lá ele vai dizer que ele dá graça, que ele estava querendo ter a oportunidade de voltar naquela igreja. E eu quero te dizer que esta noite o Espírito Santo tem um caso de amor conosco. Ele ama a igreja e ele está aqui, ele veio, ele está aí do seu lado dizendo: eu vim te fortalecer, eu vim te dar graça, eu vim te levantar esta noite, eu vim fazer você acreditar. E o interessante é que no versículo 14, mesmo com a posição elevada de Paulo, pastor Elias, Paulo vai dizer assim: olha, eu sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes. Paulo está dizendo para a igreja de Roma: vocês estão seguindo um caminho onde vocês estão excluindo pessoas, tirando pessoas, machucando as pessoas, jogando as pessoas fora. Mas eu quero dizer, eu sou devedor e eu continuarei devendo a essas pessoas, porque Jesus não veio só para os judeus, Jesus veio para os bárbaros, Jesus veio para os sábios, veio para os ignorantes. A igreja é para todos. Um dos problemas era a separação, mas chegando no versículo de número 15, ele diz assim: olha, assim quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então ele está dizendo: eu não sei se eu vou conseguir voltar aí. Mas a igreja de Roma está indo para um caminho errado. Eu vou vos dizer, se eu tiver a oportunidade de chegar aí, eu vou chegar aí pregando o evangelho.
Vou repetir, se eu chegar aí, eu não chegarei falando filosofias gregas, eu não chegarei aí falando de genealogias, eu não chegarei aí com ira e nem com contenda. Se eu conseguir chegar, eu chegarei aí pregando o Evangelho. O Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho restaura. Essa igreja prega o Evangelho, você glorifica o Evangelho. Quem é o Evangelho? É Jesus. Jesus é a boa notícia. A igreja não prega outra palavra a não ser o Evangelho. Só que aí eu vou te contar um segredo. Os irmãos de Roma estavam com vergonha do Evangelho, porque eles queriam continuar bem com a sociedade romana. E os romanos diziam: vocês são desse evangelho, esse evangelho arcaico, atrasado, velho, superado. Vocês estão ainda seguindo o evangelho desse tal de Jesus que passou aí, que ninguém sabe onde está. Eu não acredito que você é desse evangelho. Mas Paulo agora vai chamar a igreja no versículo 16 e vai dizer: olha, eu não me envergonho, Sharai que anobiaçu, mesmo que a minha família me deixou, mesmo que os meus amigos me abandonaram, mesmo que lá em Tarso, se eu chegar em Tarsis hoje, ninguém vai me querer, nem minha família me quer, porque eu saí do meio lá dos rabinos e fui seguir este evangelho. Deixei toda a teoria grega, deixei toda a teoria judaica, do judaísmo ortodoxo, onde eles separam, segregam, afastam, machucam, dividem, ferem, assassinam as pessoas. Eu até assassinei, mas hoje eu abracei algo muito simples. A igreja não precisa de inovação, a igreja precisa de renovação. A igreja não precisa de nenhuma teoria, porque teoria é teoria. A igreja vive da prática, e o evangelho é prática. A igreja não vai viver de teoria. Ah, mas tem a teoria do teólogo fulano de tal. Ah, mas tem a teoria do teólogo John Stott. Ah, mas tem a teoria de fulano de tal. Ele criou uma teoria sobre isso. A igreja não vai para a teoria. Teoria é só para sentar em cadeira de faculdade e receber diploma. Paulo diz: diploma eu tenho. Eles podem criticar o Jesus de Nazaré, eles podem criticar o Jesus que morreu na cruz, mas ele está aqui dentro e eu não tenho vergonha dele. Eu vou pregar. Se eu voltar em Roma, eu volto pregando. Será que tem alguém entendendo? Levante essa mão de crente. Levante essa mão de crente. É nessa época que Jesus quer te reconhecer. Eu já estou encerrando, pastor Elias. O senhor não me falou o tempo, mas eu sei que termina 8h30. Segure aí. Paulo diz assim: se eu voltar aí, eu volto com o evangelho. E se eu voltar aí com o evangelho, vai sair demônio daí, vai sair essa imundícia de dentro da igreja, esse negócio aí vai sair daí. Eu estou com a vontade de falar, até porque já está filmando, e aí já fica bom assim mesmo. Eu vou te dizer, Paulo disse assim: se eu chegar aí, mulher vai ter que casar com mulher, não, vai ter que casar com homem. Porque lá em Roma estava assim, tinha um monte de negócio estranho. Se você ler para frente aí, você vai ver. Ele disse: se eu chegar com o evangelho aí, esse negócio de homem com homem vai acabar, porque o evangelho muda, o evangelho trabalha, o evangelho transforma, e eu não me envergonho, não. Paulo estava dizendo que a igreja diz: nós não somos preconceituosos, não, mas é porque o evangelho não pode aceitar isso. O evangelho transforma. Aí ele diz: olha, eu não me envergonho do evangelho. E por que eu não me envergonho do evangelho? Estou encerrando, hein? Ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder. Xará, que assobe faz.
Sabe por que você está de pé? Por causa do poder. Sabe por que nessa pandemia você ainda não enlouqueceu? Porque você tem o poder. Tem gente tomando Rivotril, tem gente tomando um monte de coisa. Esses dias eu até falei com a pastora Natália e disse: olha, me deu umas insônia por aí. Eu até fui no médico, mas aí Jesus me fez entender que não adiantava. O que tinha que fazer era joelho no chão e Bíblia. Aí um dia eu até falei com o pastor Elias, foi a primeira vez que eu pedi. Eu disse: pastor Elias, pelo amor de Deus, deixa eu pregar na rádio, eu preciso fazer alguma coisa. Depois de 25 anos pregando, faz 3 meses que eu não prego, deixa eu fazer. Aí Jesus olhou em mim e disse assim: quer voltar a dormir? Prega. Eu disse: Jesus, que jeito? Abre a Bíblia, vai para a internet, vai para o YouTube, pede aí para pregar na rádio, faz alguma coisa e você vai dormir. Essa noite interessante, só para me testemunhar, depois de muito tempo eu venho dormindo. Essa noite eu dormi tanto que hoje eu errei a hora. Quando eu acordei já era 8h30. Disse: Jesus, o que está acontecendo? Eu preciso assistir o culto. Eu corri para a internet para assistir o culto da Decolheta, e o Espírito Santo queimando aqui dentro dizendo: quer dormir, quer ter paz, prega o Evangelho, vive o Evangelho, glorifica por causa do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Quem acredita aqui que é poder, recebe poder aí, recebe poder aí. Com essa máscara mesmo, fala em línguas, recebe renovo, porque é poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Uriquequequeque, managashai, é poder. Não é teoria, é poder. Não é teoria, é poder. Não é tese, é poder. Tem muita gente cheia de tese. Aqui não, aqui é poder. Aqui é poder, olha lá, já tem poder. Tem irmão com máscara falando em língua, com vontade de profetizar. Tem gente com vontade de bater palma. Bate aí, irmão, você está na igreja. Jesus está aqui. Isso é poder, é poder, é poder, é poder, é poder, é poder. É poder. E aí Paulo diz assim: olha, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí ele disse assim: para de ficar dividindo a igreja, para de ficar fazendo cabana dentro da igreja. Esse grupo aqui é do judeu, esse grupo aqui é dos gregos, esse aqui é dos bárbaros, esse aqui é dos romanos, esses aqui é os que seguem o imperador, esses aqui é da teoria de Sócrates, esses aqui seguem o que Sócrates disse. Eles são esse grupo, esses são os intelectuais. Quem diz que na igreja tem que ter grupo? O grupo dos intelectuais, o grupo dos que louvam, o grupo dos que cantam, o grupo dos que pregam. Paulo está dizendo: o evangelho não segrega, o evangelho inclui, o evangelho traz, o evangelho vai para a videira. A videira, nós somos os ramos, ele é o tronco. Você acredita? Olha só, segura aí que eu estou encerrando no versículo 17, eu vou parar. Ultimamente, quando eu tenho uma oportunidade de pregar, me dá uma vontade de pregar, varão. Eu quero pregando todo dia, né? Aí quando você vai pregar, você fala assim: hoje eu prego tudo que está aqui dentro. Escute isso aqui. No 17, Paulo diz assim: olha, vocês entrem pelo caminho do evangelho, porque o evangelho, olha o 17, porque nele, grave essa palavra, porque nele. Não é porque dele, não, é porque nele. Paulo diz assim: está nele o poder de descobrir. Tudo que está escondido aí, fica tranquilo. A justiça de Deus está no evangelho. Eu encerro agora. Nós não pregamos um evangelho sem justiça. Mas também não aplicamos a justiça, porque a justiça está aqui. O evangelho descobre a justiça. E aí Paulo diz a eles: cuidado, cuidado que vocês saibam que a justiça de Deus vai operar. E lembrem-se de Deus, vivam de fé em fé. Vou repetir: de fé em fé, de fé em fé. Por que Paulo diz de fé em fé?
ela está aqui de forma intermitente, começa e não termina. Fé, fé, fé em fé, fé em fé, fé em fé, fé em fé. Irmão, como é que você está vivendo? Estou vivendo na fé. Irmão, como é que eu estou vivendo na fé? Irmão, e aí, como é que está indo? Estou indo na fé. Irmão, como é que está? Estou na fé. Ah, chorai, decomanai. Ele disse assim, olha, vocês que estão aí na igreja de Roma e que são fiéis, eu estou encerrando agora. O justo viverá pela fé. É interessante, queridos, que Paulo não diz assim, o justo viverá da fé. Porque tem gente que lê errado, né, Robert? Diz assim, o justo viverá da fé. Não é da fé. Ele diz assim, viverá pela fé. Porque se vivermos da fé, a fé estaria subordinada a nós. Mas ele diz assim, é pela fé. Chame a fé, adore a fé, chame para que ela esteja com você. Você precisa viver pela fé. Será que tem alguém essa noite que está pela fé? Quem veio pela fé pode ficar de pé? Pode, aqui pode. Você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer essa noite que você vai viver pela fé. Pastor, mas e se nós continuarmos cultuando assim até Jesus voltar? Vou continuar vivendo pela fé. Alá surikomanas. Ando que a subi andará baixara bagai. Porque eu encerro aqui dizendo para você, Paulo vai dizer, só no livro de Romanos, ele vai dizer 33 vezes fé. 33 vezes. Se você ler as epístolas dele, as 13, ele vai falar sobre fé 129 vezes. Ele está dizendo, gente, para com isso, tem que ser pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quem crê na palavra esta noite, erga suas mãos aos céus. Nós vamos orar agora. Eu vou devolver o microfone. Mas eu quero que você faça uma oração esta noite. Você vai fazer uma oração dizendo ao Senhor, Senhor, eu quero sair deste culto vivendo pela fé. Porque quem vive da fé só alegra quando recebe milagre. Mas quem vive pela fé, acontecendo ou não acontecendo milagre, ele continua servindo. Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai que estás no céu, eu entrego ao Senhor a palavra que o Senhor me deu com respeito, com muito temor. Juntamente com o ministério desta igreja, eu deixei esta palavra pastoral para os irmãos que estão me ouvindo pela internet, para os irmãos que estão reunidos aqui na igreja esta noite. Nós não temos vergonha do Jesus que nasceu em Belém. Nós não temos vergonha do Jesus que cresceu em Nazaré. Nós não temos vergonha do Jesus que não tinha nem lugar para reclinar sua cabeça. Nós não temos vergonha do Jesus que morreu na cruz. Nós não temos vergonha dele, sabe por quê? Porque nós sabemos que ele ressuscitou. Ele está em nosso meio através da pessoa do Espírito Santo. E nesta noite eu te peço, anima a fé do teu povo, traz uma fé genuína para esta igreja, para aqueles que nos ouvem, e que neste momento, eles não creiam somente naquela fé. Os pseudos pregadores de evangelho que creem somente em línguas que são aprendidas aí nos cultos, em línguas estranhas decoradas, eles creem nos empurrões. Nós não cremos num evangelho onde o linguajar do cristão é um linguajar somente de fitinha santa, pulseira, lenço, carta de alforria, caneta da vitória. Senhor, nós não cremos nisso. A nossa fé não está em fórmula teológica de prosperidade. A nossa fé está em Jesus Cristo. Nós não estamos aqui por causa de cura, porque curandeiro tem muito por aí, marqueteiro da fé tem demais, mas aqui nós estamos aqui para te adorar, porque tu és Senhor, és Deus, é poderoso e estará no meio do teu povo.